Olá, amigos. Vamos agora começar a fase da literatura nacional. O período que nós chamamos nacional, justamente o período que o Brasil virou nação. Isso quer dizer, a literatura que aconteceu no Brasil logo após a independência em 1822, tá certo? Então vamos chamar de literatura nacional todo o período que começa agora com o romantismo e vai até as tendências contemporâneas, até a nossa época, né? Até o tempo que vivemos hoje, tá certo? Este é o chamado período da literatura nacional. A gente fez, se lembram, a primeira parte, nós falamos aqui sobre a literatura do Brasil colônia. Então, a fase da literatura colonial. Dividimos assim. Claro que é uma divisão grosseira, grosso modo, a gente poderia dizer que a literatura tem duas fases, né? Uma fase colonial e uma fase nacional. E essa fase nacional a gente quer começar agora com o romantismo. Romantismo, tá certo? Romantismo que tem um significado muito amplo, muito grande, tá certo? No imaginário popular, quando se fala de romantismo, as pessoas pensam logo em literatura de amor, pensam logo em paixões arrebatadoras, não é? A gente tem o costume de hoje dizer, fulano é muito romântico porque diz coisas bonitas, fulano é muito romântico porque é muito gentil, muito cavalheiro, muito amável com a mulher e tal, ou fulano é muito romântico porque é sonhador, porque vive nas nuvens, porque... Enfim, de certa forma, tudo isso tem razão, tem muita de verdade em tudo isso, né? O romantismo também foi tudo isso. Agora, é bom lembrar que o movimento romântico, acima de tudo, foi uma revolução cultural, quer dizer, o movimento romântico foi um divisor de época, né? Divisor de tempo, de ideologias, etc. Agora a gente vai tomar o romantismo como sendo literatura popular. Né? Com o romantismo tivemos a popularização da literatura. A literatura sai dos castelos, sai do ambiente aristocrático, né? E agora vai para a mão do povo. Tudo isso a partir do ideário da Revolução Francesa, que vocês tão bem conhecem, do égalité, fraternité e liberté. Né? Então, a partir dessa nova mentalidade de liberdade política, liberdade de expressão, agora a gente também vai buscar essa liberdade de expressão nas artes, na literatura, na música, na pintura. E agora vamos viver um período de muita euforia, né? de expressão, liberdade de expressão, tá certo? Então nós vamos agora para a nossa telinha e vamos estudar o romantismo, tá certo? O movimento romântico começa para nós de muita importância, o movimento romântico em Portugal, tá certo? Vamos chamar a atenção do romantismo em Portugal, que começa em 1825 com Almeida Garrett, 1825. Almeida Garrett, publicação do poema Camões. Nós temos o gênero em prosa, o romance e novela, a poesia e o teatro. Em Portugal, tudo isso conviveu assim desde o início do movimento, tá certo? Desde o início do movimento que a gente já pode falar de romance, novela, né, na prosa e a poesia também, o teatro. No Brasil a gente tem um pouco mais, o tempo é mais bem dividido, né? Começa pela poesia, depois é que vai surgir a prosa. Não acontece com essa simultaneidade que aconteceu em Portugal, tá certo? Então vamos ao romantismo no Brasil. Agora é 1836, 1836 com Gonçalo de Magalhães, tá certo? O romantismo teve como marco fundador a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades. Essa é a obra que marca o início do romantismo no Brasil, em 1836. Durou em torno de 45 anos. Mais ou menos vai até 1881. Isso é uma divisão cronológica para facilitar nossos estudos, tá certo? Mas a gente pode dizer que muito mais do que 45 anos se teve registro de literatura romântica por muito tempo ainda. Agora, esse foi o período, né, do fervor, da dominação. Foi a época em que a gente registra as principais obras, os principais autores, os defensores
dessa estética tiveram durante esse período entre 45 e 50 anos a sua época maior, tá certo? E vai até a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, tá certo? E aí, por ter demorado tanto tempo, por ter sido um movimento tão longo, a gente vai daqui a pouco dividir o romantismo em etapas, né? Em gerações. Queria registrar também a presença nesse marcante, né, do poeta Gonçalves Dias, que caracterizou justamente o primeiro grande momento da literatura romântica no Brasil, né? Depois veio o Álvares de Azevedo e o Cassimiro de Abreu, o Castro Alves, finalizando, portanto, a terceira fase, o terceiro momento da poesia do romantismo. Mas logo após essa fase áurea da poesia, esse grande momento da poesia entre Gonçalves Dias e Castro Alves, surge nesse íntere a prosa, né? Os romances urbanos, surge com a Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, depois com o Alencar, o Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães, Visconde de Tuné, todos eles com marcas próprias de romances, ora com romances urbanos, ora com romances regionalistas, ora com romances indianistas e também históricos. Então você já pode perceber agora que a gente, né, queria chamar muito essa atenção de vocês, a gente começa a perceber agora que aquela maturidade que a gente já vinha observando no arcadismo, aquele crescimento da literatura, na qualidade dos textos, no volume, na quantidade de obras publicadas, agora você percebe com toda clareza, né, a quantidade de escritores que a gente vai ter agora, e todos muito bons. A gente começa a competir agora em qualidade de publicação, em qualidade de obra literária, com o que se fazia em Portugal, que se fazia em Espanha, que se fazia na Europa. Quer dizer, então a nossa independência, esse início da fase nacional da literatura, você já começa a perceber como essa liberdade política, como essa independência do Brasil trouxe grande desenvolvimento, não somente econômico, bom lembrar isso, como também intelectual, né? A família real, morando na capital, no Rio de Janeiro, começa então a desenvolver todo esse lado intelectual, com a criação de escolas e a imprensa régia. Então tudo começa a ficar muito mais prático, muito mais próximo do povo, né? Ao contrário daquela literatura feita em castelos, em mansões, e muito aristocráticas, que a gente já percebe que é o arcadismo. Agora não. Agora os tempos são outros, né? Mais modernos, mais adiantados, mais avançados, e esse espírito, sobretudo, de dependência que caracterizou o romantismo, tá certo? Então vamos ver agora o romantismo em suas características. A primeira geração, como eu falei a vocês, a gente vai dividir agora o movimento romântico no Brasil por etapas, né? Por fases. Assim que ele chega, o primeiro momento do romantismo é muito ainda ligado a essa questão nacional. A gente está muito próximo ainda da independência do Brasil, né? 36, começo, e a nossa independência foi em 22, então está muito recente ainda esses movimentos de libertação do Brasil. Então a gente está vivendo uma época de grande nacionalidade, de grande nacionalismo, sentimento de nacionalismo do povo, um ufanismo, né? Então você vai ver aí uma valorização da terra brasileira a partir da nossa natureza. Você vai ver o índio como sendo um elemento nacional, uma retomada dos valores medievais colocados agora no índio brasileiro, né? A questão do guerreiro, do bravo, da honestidade, né? do amor, enfim, esse ideário aí mítico medieval, do cavaleiro medieval, vem agora todo para o índio brasileiro, a valorização do índio como elemento nacional. A religião também, como sendo uma escola dionisíaca, a gente não pode esquecer esse lado da fé, da religiosidade, tá certo?
Bom, e vem uma segunda geração, a geração mal do século. Essa daí já esqueceu a questão do nacionalismo, já esqueceu essa questão do elemento nacional, do índio, e agora se voltou mais para dentro de si. Quer dizer, foi uma época, foi um movimento, foi uma geração muito voltada para si, né? O egocentrismo, voltado para dentro dos seus pesadelos, tá certo? Dos seus monstrinhos. Né? Então, a solidão, o pessimismo, essa ânsia de morte, isso tudo caracteriza essa segunda geração. Uma geração que foi chamada de mal do século, há uma estreita relação desse povo com os vícios, com a bebida, né? Com a boemia. Essa daí foi realmente uma escola dionisíaca mesmo, né? Pura, esse movimento aí, essa geração, esse grupo aí, né? que caracterizou a segunda geração, foi realmente muito dionisíaca. Se entregaram inteiro ao prazer, a coisa do vício, da bebida. A Europa tivemos muito caso com outros tipos de drogas mais pesadas. Então os escritores buscavam muito esse anseio de viver o momento, mas ao mesmo tempo incompatível com ele, né? Quer dizer, essa geração aí é uma geração que bate de frente com a realidade e se sente incompatível, né? Não se vê na realidade, no momento presente. Então é uma geração muito da evasão, da fuga da realidade, buscando a solidão por causa desse profundo pessimismo, né? E aí vê a morte como sendo o escape, a fuga, a saída dessa tortura que na verdade é viver na Terra. Tem uma terceira geração que foge disso aí agora. Você perceba como a gente divide em três momentos, que são três momentos realmente bem distintos, né? A primeira ainda muito presa à terra, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá e tal. Você conhece esse momento aí, né? Da valorização da terra, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O Gonçalves Dias lá em Portugal, coitado, lá no exílio, e idealizando, imaginando, sonhando com a sua terra, valorizando sua terra. Isso desencadeou aqui no Brasil uma onda muito grande de nacionalismo, de ufanismo e tal. Essa segunda geração, que é aquele pessoal da universidade, da Faculdade de São Paulo, é um pessoal mais do frio, é o pessoal mais voltado à solidão e, ao mesmo tempo, a relação, a ligação íntima e profunda com a boemia, tá certo? Então, é uma geração mais gótica, vamos dizer assim, né? Para usar uma linguagem de hoje. Agora vem a terceira geração, que nem está ligada à questão do nacionalismo, do ufanismo, nem está também preocupada com essa fuga, com essa evasão, com esse pessimismo, com essa questão da morte. Agora é um pessoal mais preso aos problemas imediatos, políticos, sociais da época. É a geração mais politizada, é um povo mais com o pé no chão, mais preso aos problemas sociais e políticos da época, tá certo? Então, vamos chamar a terceira geração da poesia social, a geração da poesia social, a geração que buscava a liberdade, mas a partir de um ideário político e não de um ideário sentimental, emotivo, sonhador, mas mais concreto, tá certo? Então, também uma outra característica que marca bem essa geração é o condolerismo. O uso de uma linguagem grandiosa, metáforas arrojadas, feitas para impressionar o ouvinte e o leitor. Era uma poesia que foi feita para ser recitada, dramatizada. Era a poesia que se levava aos palcos, que se levava à praça pública. Então ela tinha esse espírito arrebatador, né? de uso de metáforas grandiosas, uso de uma linguagem que impressionasse o leitor, né? E o público que estava ali presente naquele recital. Então não podia ser aquela poesia emotiva, de vocabulário muito intimista. Agora não, agora você vai perceber que é
As metáforas são mais arrojadas, são mais grandiosas, são grandes voos de imaginação. Por isso condor, que é o pássaro que voa mais alto, né? Então, essa altura que o condor voa é comparada à altura com que as metáforas dos poetas agora também vão voar, né? Então, o condolerismo, a liberdade, a oratória de reivindicação, né? Reivindicando direitos, reivindicando cada vez mais direitos, a transição para o parnasianismo, quer dizer, aquela poesia que está saindo do emocional, né? do dionisíaco e vai para o apolíneo agora, vai para a poesia racional, né? Então essa aí é a fase da transição, que nem é o exagero do romantismo, também não é a razão parnasiana, está na fase de transição, tá? Literatura social, literatura engajada, tá certo? Bom, a imaginação, a fantasia, o sonho, a idealização, a sonoridade, simplicidade, o subjetivismo, essa sintaxe emotiva, essa liberdade criadora ainda continuam, por isso a gente tem que marcar essa geração como geração romântica, não como poesia realista, como alguns querem, mas poesia romântica, porque ainda há imaginação, ainda há as características que você espera de uma escola, né, dionisíaca, tá certo? A fantasia, o sonho, a idealização, tá certo? A busca da sonoridade das palavras ainda, o ritmo, a poesia ritmada, buscando o ritmo como uma forma de persuasão, de leitura, tá certo? O subjetivismo, a visão pessoal subjetiva do poeta predomina, enfim. Então, a terceira geração está com o pé e o corpo inteiro ainda dentro do romantismo, mas já se pode falar que ela anuncia, né? Já anuncia, por causa dessa literatura social, ela já anuncia a movimento que vem a seguir.